Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos comentar uma matéria aqui cujo conteúdo está arrepiando os cabelos da nuca dos liberais e globalistas, principalmente dos europeus. Inclusive, esse artigo aqui ele foi escrito em um site chamado politico.eu, que traz sempre essas visões liberais e globalistas em suas matérias e traz uma análise que eu acho que é importante, que vocês saibam, que vocês estejam por dentro para saber o que está acontecendo naquele continente. Eu costumo focar em analisar alguns países porque eu considero certos países chave para o futuro do mundo. E a Alemanha, na minha visão, é sem sombra de dúvidas um desses países, especialmente se nós tratarmos da questão da Europa continental, da União Europeia. E a preocupação aqui dos liberais e globalistas, né, que nós vemos no artigo, é que eles estão vendo uma onda, né, da direita, que eles chamam de ultra, né, disparar um alarme na Alemanha. Eles chamam de Partido Populista AfD, né, que, na visão deles, ao estar disparando mais 4 pontos percentuais na pesquisa, apenas nos últimos 3 meses, é o motivo de soar um alarme. Eles chamam isso de forte ascensão, que está assustando a classe política da Alemanha. Por quê? Porque a classe política atual é majoritariamente ainda liberal e globalista, mas está mudando essa tendência, né? E isso está gerando preocupações, segundo a matéria, antes das próximas eleições regionais e um desconforto mais amplo sobre aquilo que eles consideram a direita admitida da Europa. O apoio à alternativa para a Alemanha cresceu constantemente, o AfD, né, cresceu constantemente no ano passado, de 10 pontos em junho do ano passado para 18 agora, de acordo com a média das pesquisas nacionais analíticas. Eles chamam de média, né? Mas nós vamos ver logo outra matéria aqui mostrando que a coisa é um pouquinho mais além do que eles estão dizendo aqui. Somente nos últimos 3 meses o AfD teve um aumento de 4 pontos, eles dizem, tornando-se agora a terceira força política mais forte, apenas ligeiramente atrás dos social-democratas do chanceler Olaf Scholz, né? Então seria como um PSDB, talvez, de lá, não sei, que vai em segundo lugar. E do bloco de oposição de centro-direita, que eles chamam, né, de a direita admitida lá, que seria o CDU e o CSU em primeiro lugar. Mas eles vão além. Aqui eles estão chamando o pessoal dos Green Men, né, o pessoal aí que é adepto do Green Man, como autodestrutivos na Alemanha. Eles perguntam se a bandeira do Green Man na Alemanha pode sobreviver à política partidária. O pessoal do Green Man deveria ser, segundo a análise desse artigo, que também é de um site que mostra uma visão liberal e globalista, chamado unheard.com, segundo eles, aqui, os adeptos do Green Man deveriam ser a nova esperança da Europa. No crepúsculo da era Trump, seus defensores de ambos os lados do Atlântico argumentaram que seriam eles, né, os adeptos do Green Man, o antídoto perfeito para o pessoal que eles consideram os ultra, né, da direita. Naquela época, o maior e mais poderoso partido do Green Man da Europa era da Alemanha. Dizia-se que tinha uma posição única para combater a polarização. De acordo com a lógica liberal, o pessoal do Green Man excitariam os eleitores entediados com o centro-direita convencional da Alemanha e o centro-esquerda, que seria então ali como se fosse duas espécies de liberais bem no centro, né? Uma centro-direita e uma centro-esquerda. Só que parece assim, pessoal, a gente lê essas coisas e fica um pouco abismado, até estupefato, que eles não consigam entender o que está acontecendo, porque eles olham, né, na análise aqui da política, nesse artigo, eles olham como se a política fosse só um meio de excitação das pessoas, como se as pessoas fossem se excitar com as ideias e não se preocupassem com o resultado prático das ideias. As pessoas estão apavoradas com certas propostas e certas agendas que estão sendo encaminhadas, como, por exemplo, o fim da carne bovina, como na Holanda nós vimos lá que 30% das áreas de plantação deveriam ser replantadas, né?
e deixar de ser utilizadas para o plantio e para a pecuária, enfim. E isso não são ideias que servem apenas para uma excitação mental, são ideias políticas que estão sendo implementadas na prática e que estão apavorando a cada vez mais pessoas, né? Então eles estão, por isso, acabando por se dirigir a uma movimentação política que, segundo a visão de um liberal, é considerada ultra, né? Mas que, segundo a visão do povo, é o próprio antídoto àquilo que eles estão trazendo como que para eles seria uma solução, né? Então eles não conseguem entender o que está acontecendo, mas para quem olha de fora, para quem é um cidadão comum e mais simples, não vive cercado de certos confortos que acabam talvez tirando a capacidade das pessoas da classe dominante de entenderem a mente do povo, né? Então quem é do povo consegue olhar e entender claramente o que está acontecendo, mas eles se espantam, eles dizem assim, mas algo deu errado. Na verdade, parece que aconteceu exatamente o contrário. Óbvio que iria acontecer o contrário. As pessoas não percebem isso. É incrível. Os adeptos do Greenman foram eclipsados pelo que eles chamam aqui de ultra da direita, né, que deveriam combater. O pessoal do Greenman está atualmente com 13% das pesquisas, enquanto o AfD viu sua popularidade subir para 20%. Então aqui já é mais, né? Lembram que lá eles falavam em média de 18%. Né? Desde a alta de 23% a 24% do verão passado, o pessoal do Greenman caiu 10 pontos na pesquisa. Mas é óbvio, né? Eles olham o que está acontecendo na Holanda, quais são as propostas, e o povo comum fica com medo, porque eles serão diretamente afetados pelas decisões, né? Enquanto que o pessoal que formula essas ideias, eles não percebem porque eles não serão afetados. Esse é o X. Em Bremen, no mês passado, eles viram seu pior resultado eleitoral regional no estado do Norte em mais de 20 anos. A má exibição na cidade do Noroeste é simbolicamente significativa. Foi lá que o partido entrou pela primeira vez no parlamento estadual em 1979 com a lista verde de Bremen. E enquanto o menor estado da Alemanha não é considerado um termômetro, a perda é um lembrete de que o partido continua profundamente impopular com vastas faixas de pobres e da classe trabalhadora. Então é exatamente o que eu estava falando. Eu nem tinha lido essa parte do artigo, eu tinha parado aqui, já tinha achado interessante. Exatamente o que eu estou falando. É exatamente a faixa de pessoas mais pobres e a classe trabalhadora que é afetada por essas políticas que são formuladas aí para enaltecer essa ideia do Greenman e que não afetam as classes mais privilegiadas, porque elas têm recursos suficientes para arcar com uma elevação de custo do custo de vida. Vamos favorecer o local onde nós vivemos, nem que isso aumente em 50% o custo da nossa vida, porque para eles há um excesso, há uma sobra de tudo, né? Então, se um quilo de uma carne sai de R$30 para R$60 ou de 30 para 90, para eles isso não muda absolutamente nada. Eles vão continuar comendo a mesma quantidade de carne, a mesma quantidade, inclusive da melhor qualidade, sem problema nenhum. Mas a pessoa que é assalariada, da classe trabalhadora, ela não pode se dar ao luxo de a carne sair como era de R$30 para hoje, como nós estamos vendo aí os preços absurdos que estão no mundo inteiro, porque isso afeta a quantidade de carne que ela pode se alimentar. Por isso que eles já estão vindo com essas soluções de imitação de carne impressa em laboratório, porque eles sabem que isso afeta a escolha do mais pobre. Então, só que aí vem outro problema. Qual é a qualidade disso que está sendo colocado? Como é que nós vamos saber a procedência, o que de fato tem ali dentro? Eu não confio, eu não vou confiar em me alimentar desse tipo de proteína, sei lá se é proteína mesmo, se é vegetal, se é animal, se colocam alguma alteração ali dentro ou não, a gente não vai saber porque já é totalmente ultraprocessada de laboratório. Então as pessoas simples, elas são simples, mas elas são inteligentes, elas olham essas coisas quando elas começam a prestar atenção, porque muitos não conseguem prestar atenção.
O grande problema da classe trabalhadora é que ela não tem tempo para estudar, para ouvir esse tipo de coisa que vocês estão ouvindo. O grande problema é que a maioria das pessoas elas não se dá conta até que isso bata na porta delas. E aí elas começam a perceber, entender que algo não está indo bem, e aí então começa uma reação. Então é mais demorado para os mais pobres entenderem, porque eles não têm muito tempo para estudar, é preciso ganhar o pão de cada dia. Mas somos todos irmãos, né? Então um tem de levar o conhecimento para o outro, conforme a possibilidade, né? Porque ao final das contas todo mundo é afetado. Então até mesmo os que se acham iluminados, que estão criando essas teorias, que na teoria é muito bonito, mas na prática vai dar em uma grande M, né? Uma grande avalanche de M, eles acabam esquecendo, né? Perdendo a empatia, e aí essa classe mais pobre, quando percebe, né? Acaba abandonando-os, né? É isso que acontece. A taxa de desemprego atual, eles dizem aqui, né, no estado de Bremen, né, é de 11,4%, cerca de 2 vezes a média nacional e mais alta da Alemanha. 1 em cada 4 pessoas está em risco de pobreza. Embora o pessoal do Greenman tenha falado da boca para fora sobre as preocupações econômicas dos eleitores, alegando que as políticas favoráveis ao local onde nós vivemos não precisam ser feitas às custas da justiça social, muitos não estão convencidos. Lógico que não estão, porque na prática o que se viu, né, principalmente de 2020 para cá, foi um aumento vertiginoso do custo de vida para todos, em todas as classes. Só que as classes mais altas não percebem tanto, não se afetam. Quer dizer, vou gastar um pouco mais de dinheiro, mas eu continuo vivendo exatamente como vivia antes, só perco alguns dígitos no computador, só isso. Enquanto que a classe mais pobre, ela perdeu sim acesso a muitas coisas. Então tudo isso é fruto de desatenção, né, na política, e apoiar ideias aí que parecem bonitinhas, mas na prática ferraram com muita gente. Enfim, vamos continuar acompanhando aí, ver o que vai acontecer. Eu vou mantendo vocês atualizados. Parece que lá, né, começou aí um movimento de mudança, mas vamos ver até onde isso vai. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.